Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas, para falar de conexão. Eu sempre costumo falar do poder do encontro. É uma frase do Roberto Crema, que ninguém transforma ninguém, ninguém se transforma sozinho. Nos transformamos pelo encontro. Então que hoje seja transformador para mim, para vocês, e como que a gente pode criar aí uma noite maravilhosa de conexão. A ideia é trazer aqui um pouco do ano de 2025. Não sei se vocês já ouviram falar, estamos entrando num ciclo muito maravilhoso, regido por Júpiter, que é o planeta ligado à expansão, crescimento e oportunidades. Então, é o ano para começar um novo negócio, é o ano para começar uma nova parceria, é o ano para destravar o que está travado, é o ano para ser quem a gente é. Porque o nosso poder está quando a gente está na nossa essência, como a Jaque trouxe. Então, como que a gente pode se conectar e aproveitar conscientemente as sinalizações do céu para o nosso desenvolvimento pessoal? Porque, no final, está tudo conectado. Nós estamos conectados, o céu está conectado e o que a gente acredita. Então, o momento é de manter o mindset aberto. Tudo acontece muito rápido. Júpiter é um planeta de expansão, de crescimento. Se tudo acontece muito rápido, como que eu me trabalho nessa velocidade? Mantendo o mindset aberto. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é assim, o que mais se requer aqui? Sabe? Como que eu posso me manter flexível diante de todas as transformações que a vida está pedindo, que a vida está convidando? Então, observar onde eu posso manter o mindset aberto. E como que a gente faz isso também? Trabalhando a autoconfiança. Então, eu entendo o que eu escolho para a minha vida, eu assimilo a minha identidade, eu escolho com intencionalidade meus projetos, e nesse momento é o princípio do mentalismo que a gente tem que se conectar. O que é o princípio do mentalismo? Tudo começa na mente. Então, eu penso e manifesto aquilo na realidade. O universo, ele entende impecabilidade de intenção. Então, eu intenciono com impecabilidade e aí o céu contribui, as conexões contribuem, porque nada é por acaso também. Sempre acredito nisso. Hoje estamos aqui, todos temos algum ponto de conexão. E no final da noite a gente vai descobrindo muito disso, o que é esses pontos de conexão, mas estão aí, com certeza. Falo também do Júpiter com conexão de um sentido maior. Por quê? Júpiter é o planeta que está ligado com a nossa fé. E sem fé, a gente está dando espaço para o quê? Para o medo. E Júpiter, ele trabalha muito a nossa fé. Fé no que você acredita. Deus, uma conexão divina. Quem que é os seres invisíveis que vocês podem se conectar nesse momento? Para trazer esse canal. E depois, fé, a gente está conectado com o divino, com o todo e com o nosso coração. Porque é confiar no nosso saber. Júpiter, ele estimula esse espaço de conexão com o nosso saber. Porque muitas vezes, durante a nossa vida, somos estimulados a desacreditar na gente. É na escola, nossa, mas você vai acreditar nisso mesmo? Nossa, mas essa roupa não tá legal. Nossa, mas você tá rindo demais. Tá falando alto. E aí, o que acontece? Desacreditamos. Então, esse espaço de início de 2025 é muito esse lugar de acreditar no nosso saber. E como que a gente aplica essa consciência maior? Expandindo novas conexões, novas tecnologias, adotando novos modelos de negócio, porque a inteligência artificial está aí para ajudar também as conexões. Então é observar isso no dia a dia, sabe? Aonde eu posso estar expandindo? Quem pode contribuir comigo? Ah, mas eu não sei ainda exatamente. Beleza, mas faz a pergunta. Uma das coisas que impede o nosso crescimento é querer as respostas muito prontas. Então, né? E na hora, imediato. Não, sai da definição e faz pergunta. Assim, se a gente comparar, eu gosto muito de falar de onde a gente está saindo também. Porque a gente está olhando para frente, mas vamos entender de onde a gente está saindo. 2024 foi um ano mais pesado, no sentido de algumas limpezas, de algumas reflexões, de algumas mudanças. Então, muita coisa foi limpada. Agora, 2025 é de crescimento, é de expansão. É diferente a vibração.
E faz parte, porque na vida, no final, tudo é cíclico. O que mais tem em 2025? Quais são os marcos principais para a gente poder fazer o nosso gerenciamento dos nossos negócios, da nossa vida pessoal? É o seguinte, Plutão, quem acompanha um pouquinho aí deve ter ouvido que mudamos de ciclo geracional, entrou em Aquário. Alguém ouviu sobre isso do Aquário? É um movimento que aconteceu durante a Revolução Francesa. Qual que eram os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses mesmos ideais, eles estão sendo ativados até 2043. Isso implica numa mudança de consciência. Porque não tem jeito, a gente passa por transformações, faz parte do ciclo, faz parte da história. Então, Plutão entrou em Aquário e vai trazer é como se fosse um acelerador, essa energia de Aquário. E o interessante do arquétipo do Aquário é que são duas ondas. Uma onda representa o nosso individual e a outra onda, o coletivo. Qual que é a sacada disso? Que não dá mais para fazer nada sozinho. Porque se a gente... Não tem como, por isso estamos aqui também. Nada se constrói sozinho, principalmente agora. É economia compartilhada, é collabs, sabe? Não é mais aquela estrutura gigante e eu vou ficar aqui no meu mundinho e acabou. E a pandemia mostrou isso também, né? A tecnologia conectou todo mundo, mas uma coisa que aconteceu lá na China estourou no mundo inteiro. Então não adianta mais a gente pensar que estamos no nosso universo e está tudo certo. Não. A gente tem que cuidar do individual, mas também ter um lugar para o coletivo. Então tudo acontece bem acelerado, né? E um outro ponto de Aquário, inovação. Inovação. Perguntas que vocês podem fazer para o negócio de vocês. Que consciência se requer de inovação aqui? Como eu posso inovar o meu negócio? Como eu posso criar algo que eu nem imaginei um dia criar? Porque às vezes a gente fica também achando que tem coisas que são impossíveis e tudo mais. Mas nessa velocidade que estamos vivendo, não é. Você acreditando já torna aquilo possível. Outro ponto desse ciclo geracional. Transformação estrutural. Modelos tradicionais serão reformulados e mais colaboração. Então, esse espaço mais colaborativo, ele se torna mais natural, mais espontâneo. E nas organizações, a gente vai começar a perceber isso, principalmente com essa geração que está surgindo aí, né? A geração Z, eles já trazem um outro olhar, tem sua luz, né? Tem sua sombra, mas são mais colaborativos. É a colaboração que leva a gente mais longe, que expande os resultados. Porque você vai conectando pelo coração. E não só pela mente, mas pelo coração. Outros impactos, coloquei aqui. As soluções de conflitos, elas também ganham outro lugar. A gente vem de um histórico que toda solução de conflito eu vou levar para o processo, eu vou levar para o juiz, eu vou levar não sei o quê. E isso eu falo também porque eu vivi isso como advogada. Mas a gente tem hoje as soluções judiciais. A arbitragem, como forma de solução de conflito, os diálogos abertos, a escuta. Hoje se fala muito assim, na escuta afetiva. E não mais, eu chego num conflito impondo. Não. Então, tem muitos livros sobre conflito, sobre resolução de conflito, comunicação não violenta. Há 5 anos atrás, a gente não ouvia falar sobre comunicação não violenta da forma que é hoje. Então, tudo isso já é um movimento que estava sendo preparado para esse período dessa nova geração. Olhar integrativo. O que é olhar integrativo? É um entendimento multidisciplinar. Então, cada vez mais a gente vai ver integração de profissionais. Nutricionista com médico, médicos integrativos que estão olhando o ser humano como um todo, o direito sistêmico. Então, na maioria das áreas, vai ter esse movimento de um olhar multidisciplinar. Porque tudo se conecta. Se eu fico numa caixinha só, como que eu faço com a outra caixinha? Então, é trabalhar esse espaço de integração, tanto nas relações comerciais, de negócios, na nossa saúde. Então, a gente vai perceber esse avanço. E nas conexões, a gente percebe também movimentos mais de inclusão. Inclusão, diversidade. Porque Aquário é isso, é esse momento universal e colaborativo. Então, vocês que são mulheres empreendedoras,
que estão buscando soluções para o negócio de vocês, é pensar nesse espaço. Como que eu posso tornar meu espaço mais inovador, mais colaborativo, mais acessível, mais desburocratizado? Porque tudo acontece muito rápido. Se eu vou para um lugar mais centralizador, e aí? Eu tenho que passar para um, para o outro, o negócio não acontece, porque está tudo muito rápido mesmo. As pessoas não têm mais paciência. A gente vê, a Jaque pode falar, pelos Reels. Antes era de 1 minuto, agora, quanto mais curtinho... Por quê? Porque ninguém mais tem paciência. Isso se reflete no nosso dia a dia, nas nossas conexões e tudo mais. Então, vamos abrir aí os receptores para as novas conexões, para o aquário, e vamos dar o próximo passo agora com relação ao que podemos gerenciar em 2025. Um outro marco, gente, muito, muito relevante é a alteração dos nodos lunares. Todo ano, os eclipses acontecem num eixo dos nodos lunares. E nesse ano, para onde estamos indo? Onde está sendo ativado esses eclipses que a gente pode trabalhar na nossa vida? Seguinte, a gente está saindo da rigidez. O nodo sul, que está em Virgem, trabalha aspectos de rigidez e de controle. Então, o aprendizado coletivo é eu abro mão do controle e eu vou ao encontro do meu propósito, do meu sentido da vida, da espiritualidade, de quem eu realmente sou, que está em Peixes. Todo mundo deve, mesmo quem não gosta tanto de astrologia, não conhece, já deve ter ouvido alguma brincadeira dos piscianos, que são os amorzinhos, os românticos, os sonsos, que viajam na maionese. Então, assim, todo mundo já deve ter ouvido uma piada dos piscianos. Só que nós, enquanto humanidade, estamos sendo convidados a ir para esse amor do Peixes e sair da rigidez. Não dá mais para ficar super rígido. O aprendizado nosso enquanto humanidade é sair dessa rigidez, dessa tensão, liberar os medos, liberar os espaços de desamor, os traumas e ir para a nossa autenticidade, para a nossa identidade, utilizando o quê? O sentido de vida, o propósito. E esse propósito, né, não é um lugar também tão utópico, de tem que ser uma coisa muito grande. É muito o que eu faço no meu dia a dia. Como que eu estou nas minhas relações no meu dia a dia? Sempre gosto de falar que é um passo de cada vez. Cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a mim mesma. Então, perceber assim, o que faz sentido para mim? Por que é importante também essa reflexão? Por conta do acelerador que a gente está vivendo nesse ano. Tudo muito rápido. E se eu me desconecto demais do meu silêncio interior, da minha verdade, e aí? Então, como que a gente pode fazer isso no dia a dia? Silêncio, respiração, caminhar na natureza. E aí, vai fazendo sempre perguntas. O que realmente vai me nutrir? O que realmente eu quero aqui? Então, não tem jeito, a gente querendo ou não, todo o coletivo vai estar sendo movimentado. Porque existe um inconsciente coletivo, que Jung trazia. Então, o inconsciente coletivo impacta na gente. Nós somos livres. Somos, mas o nosso pensamento sofre influência sim. Então, a gente fortalece esse espaço de autonomia, de vontade, de escolha, quando? Quando eu me conheço suficientemente para estar congruente com a minha verdade, com a minha essência, com a minha vontade. Então, isso é muito forte, gente, na astrologia. Eu tô trazendo, assim, com palavras, mas é bem profundo mesmo. E esses eclipses vão estar ativando. Com todo esse movimento de aceleração, a tecnologia vindo muito forte, a inteligência artificial avançando e as relações humanas. Como que a gente faz com as relações humanas? Estamos aqui, assim, resistentes, né? Porque, e ali? Como que isso fica nesse espaço do avanço? É justamente esse eixo que está sendo trabalhado em paralelo com o avanço da tecnologia, é para trazer esse estalo na gente, que é o estado do amor como consciência, e não como algo da forma que a gente foi criado e desenvolvido, o amor romântico. Não, o amor como estado de consciência, mais colaborativo, menos julgador, menos rígido, talvez mais acessível, mais receptivo. E eu vejo também como um ato político, quando muitas mulheres se reúnem. Porque o tanto que houve de movimentos para separar o poder das mulheres. Então, Aquário traz esse poder também de reconexão, sabe?
Porque as mulheres que conectam com a terra, que conectam com a natureza, que trazem esse poder de criação. Então, assim, todas... Sim, peço licença aos homens que estão aí, né? Mas assim, vocês estão contribuindo com a gente, mas é um espaço de força mesmo, e isso tem que ser enfatizado. E então, trazer esse amor como estado de consciência. Por quê? Porque o futuro não é só tecnológico, mas ele vem com esse avanço de consciência por meio do amor, por meio da colaboração. E eu gosto de aprofundar nisso, porque quando a gente fala desse sentido de amor, por que é tão importante trazer? O que antecedeu a nossa sociedade? E não dá para julgar, mas é uma questão histórica. Nossos ancestrais passaram por guerra, Segunda Guerra Mundial não é muito distante. O filme, Ainda Estou Aqui, tudo que aconteceu num aspecto político, existiu muito medo em vários níveis. Quantas pessoas saíram da Europa, vieram para o Brasil? Então, os nossos ancestrais passaram por muita coisa. De forma que quando a gente fala da pirâmide de Maslow, que a base é a sobrevivência, o que vinha junto com a sobrevivência e o instinto? O medo. O medo. Só que nesse espaço que a gente vive hoje, a gente não precisa mais viver esse estado de medo. Graças a Deus, muita gente fala, né? O mundo está piorando. Eu não vejo assim. Ele está melhorando e melhorando muito. A liberdade que a gente tem hoje, o acesso à informação que a gente tem hoje, a conscientização, os avanços da legislação também, e nós enquanto sociedade. Então, a sociedade está evoluindo, sim. E sair desse espaço de que a base da pirâmide foi construída pelo medo e trazer essa base da pirâmide agora, integrando o amor, integrando a nossa identidade, a nossa verdade, e acreditar que sim, podemos. E quando eu falo isso, eu também não quero trazer o caminho à nossa autorrealização, que seria o topo da pirâmide de Maslow, por um lugar também utópico. Eu falo assim, na vida, estamos aqui, na realidade, temos que sobreviver. Mas podemos pode ser de uma forma mais leve. Pode ser de uma forma mais leve. Então, trazendo esses ingredientes, que eu vou trazer um pouquinho mais deles no decorrer aqui do estudo de 2025. Mas, como que vocês podem estar fazendo isso no dia a dia? Porque às vezes é mais simples. É no autocuidado, é se permitir fazer uma massagem gostosa, é dar bom dia e trocar ideia com quem a gente... Né, vou num café que eu nunca fui. Eu posso sentar no café mais receptivo. Às vezes a pessoa que está do meu lado, na mesa ao lado, tem uma chave que eu preciso. E aí? Uma palavra. Então, como a gente pode estar mais receptivo, né, nessa transição, onde o medo pode ser integrado com esse outro estado de consciência. E respeitando os nossos ancestrais, mas trazendo a força deles, e não o medo. Trazendo a resiliência, né? Não o medo. Por quê? Porque eles tiveram uma justificativa para tudo isso. Hoje, sim, estamos numa situação mais aberta, mais plural. E estamos caminhando. Não estamos no ideal? Não estamos. Mas estamos aqui, cada um fazendo o seu melhor. Né? Ninguém vai apertar um botão e tal, mas estamos aqui, senão não estaríamos aqui. E um estudo que eu falo para vocês empreendedoras, que é muito interessante, é perceber quanto à liderança. A liderança começa onde? Na nossa autoliderança. E a partir desse momento, eu transformo a minha autoliderança na liderança que eu vou trocar com o meu grupo, com o meu time. Quando a gente fala em liderança feminina, quais são os atributos dessa liderança? Presença. O que é estar presente? Estar totalmente conectado com o coração e com quem está na sua frente. Escuta, afetiva, presença na fala, presença na troca. Porque às vezes a gente está fazendo um negócio e não está presente. Ou a gente está indo no impulso, e às vezes aquilo nem é legal, nem é contribuição. Ou está indo porque está no fazer, o vício do fazer. Somos treinados a fazer. Então, trazer presença para a liderança. Flexibilidade, como eu falei no início, e a congruência. O que é congruência? Eu estar congruente com o que eu penso, com o que eu sinto
e com o meu comportamento. Então, trabalhar isso. Só que, como estamos no avanço de tecnologia, eu fui dar uma palestra com o pessoal da tecnologia, e aí eles estavam falando de inteligência artificial quântica. Vocês já ouviram falar da inteligência artificial quântica? Não? Eu não conhecia também. Aí eu falei, não, faz sentido aqui a gente sair da não linearidade. O que é inteligência artificial quântica? Qualquer inteligência artificial tradicional é 0 ou 1. 0 ou 1, 0 ou 1. Só fica no binário, pensamento binário. Que é o pensamento o quê? Certo ou errado, bom e mal, triste e feliz, sei lá. Binário, pensamento binário. Inteligência artificial era assim. E agora já existe a inteligência artificial quântica, que é de 0 ou 1. Então, a gente tem até um livro que chama De 0 a 1, que traz vários insights nesse sentido. E qual que é a sacada disso? Quando a gente fala em inteligência artificial quântica, é ir para a não linearidade da vida, que é a liderança quântica. Que eu posso entender que na vida é um espaço de não linearidade. Como que eu trabalho isso? É confuso no primeiro momento. Mas eu vou trazer a intuição e eu vou trazer o amor. Porque o linear é quando eu tô no certo e errado. Eu tô aqui já julgando. Putz, será que eu faço negócio? Ah, mas essa pessoa, não sei, tá. Certo e errado, e vai pra dualidade, vai pro pensamento binário. Gente, na velocidade que a gente está vivendo hoje, não tem como. E aí eu falei, nossa, mas faz todo sentido. Aí a liderança quântica, que a gente desdobra a liderança feminina, que é Shakti, que tem um livro até, quem quiser ler, chama Liderança Shakti, que fala desses atributos do feminino na liderança. Liderança quântica fui eu que criei aqui, então não vai ter, mas eu posso mandar os slides depois para vocês. Então existe esse momento disruptivo. Isso também está ligado com o efeito astrológico. Urano é o planeta mais disruptivo na astrologia. Tanto que até o eixo dele é tortinho. Todos eles têm um eixo de 90 graus, mais ou menos. E o Urano, ele é tortinho, o eixo dele. Ele rege Aquário, que é esse movimento todo. E ele está no signo da comunicação. É o signo do ar, do movimento, das trocas, da visão. E ele vai ficar agora até 2033. São trânsitos longos. Porque eu gosto de ver astrologia com visão, não horóscopo do dia a dia. Hoje vai sair de vermelho, porque vai acontecer alguma coisa. Não saia de carro, eu não acredito nisso. Não acredito nisso, não acredito também em destino. Eu acredito no poder de escolha. E que a astrologia pode ser um veículo de conhecimento atrelado a outros saberes. Por isso que eu vou buscar vários saberes. Fui estudar psicologia, fui estudar coaching. Por quê? Porque não dá para ficar numa coisa só. Senão, não estou fazendo o que eu estou falando. Então, até 2033, a gente vai ter uma revolução na forma de pensar, sentir e agir enquanto sociedade. E como que trabalhamos isso tudo? Com o mindset aberto. Aberto às infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades, acho que já ouviram, né? Assim, ficou um tempo o pessoal do Axis falando muito sobre infinitas possibilidades e tal. Então, eu sempre usei esse termo porque eu acredito que não é sobre definições, mas sobre perguntas. E se você abre para perguntas que vão criar mais para o seu negócio, para suas relações, você tem uma infinidade de possibilidades. E sim, inteligência artificial quântica já está aí sinalizando isso. Porque não é algo que não existe. Tem aí, os movimentos eles se conectam por sincretismo, né? Por exemplo, quem é aquariano? Aquarianos. Tem aquarianos aí? Tem aquariano? Provavelmente está tocando mais. E gêmeos também. Você é leonina. Senti. Não, mas é que eu trouxe os pontos assim geracionais. Que estão. Tá no geracional. Ó, mas os escorpianos. Sabe quando que foi? Pegou muito na época da pandemia também. Pegou alguns aspectos que estavam acontecendo. Foi muito forte para os escorpianos, para os taurinos. Urano, ele estava em touro. Então, estava fazendo oposição com o Sol em escorpião.
Então, Escorpião mexeu muito, muito. Escorpião e Taurino. E era assim, muda ou muda ou muda. Simples assim. Porque às vezes quando a gente não faz as mudanças internas, o externo começa a movimentar. E no final eu quero deixar uma reflexão aqui, que a inteligência quântica expande o poder da tecnologia e a liderança quântica expande o poder da consciência. De forma que, por mais que estamos avançando com a inteligência artificial, com todo esse avanço, a chave, no final, é o amor. Porque qual que é a definição de amor se não sermos quem nós somos? Simples assim. Foi o que a Jaque trouxe como a essência da rede social hoje. É ir para sua identidade, ser quem você é. E esse caminho todo geracional que estamos vivendo também na astrologia e até com essa inteligência artificial quântica e esse avanço beleza, a chave, existe a tecnologia, existe a inteligência artificial, mas eu posso e escolho integrar a tecnologia com amor para um outro nível de consciência. É esse recado que eu quero deixar para vocês, que permitam ser espaços e canais para as conexões que vão gerar mais negócio, mais dinheiro, limpar também todas as crenças, né, de dinheiro, que o dinheiro chegue, que a abundância chegue, que o amor chegue. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui receptivas nesse encontro.